Com uma área de aproximadamente 5,5 milhões de quilômetros quadrados, a floresta amazônica é a principal cobertura vegetal do Brasil, ocupando 45% do nosso território, além de espaços de mais de 9 países, sendo também a maior floresta tropical do mundo. É chamada de floresta latifoliada equatorial. Meu nome é Rosane, sou formada na parte da biologia. Tá? A minha primeira formação foi fisioterapia, mas eu caí para a área da biologia fazendo mestrado em ecologia. Então, vamos pensar aí que a nossa Amazônia, ela é um grande berço, né, de uma grande diversidade que a gente tem, tanto de plantas, quanto também da parte dos animais. Então, ela traz um benefício ecológico para todo o mundo, vamos pensar assim, porque dentro da Amazônia, nós temos ali uma condição de clima, né, que ela faz o favorecimento de todo esse clima que a gente passa por aí. Isto é, ela tem uma conexão bastante grande pelo posicionamento geográfico que ela está. Então, ela é responsável pelos ciclos de chuva e também a temperatura de cada local. Isso traz uma influência, inclusive, na hidrografia do nosso país, né? E ela sustenta, muitas vezes, essas chuvas em alguns locais do nosso Brasil. Então, a gente não pode olhar a Amazônia somente como um pulmão, que é o que todos falam, né? A Amazônia, ela não é um pulmão. Na realidade, a Amazônia é um coração, porque ela é responsável, inclusive, pelos fluidos que abastecem todos os nossos ecossistemas. The destruction of the Amazon rainforest. A worldwide disaster. In the 1980s, the world learned that the Amazon was in danger. Trees are falling at a startling rate. 77,000 square miles of an area twice the size of Belgium. A pecuária existe no Brasil desde o começo da colonização do nosso território. Como o engenho foi uma das primeiras atividades econômicas de influência portuguesa, a criação de bovinos surgiu como atividade complementar e foi considerada na época como secundária. A exploração da floresta sempre foi presente, só que antes era realizada pela caça ao pau-brasil e de outras formas ao longo dos anos. No ano de 2020, o desmatamento na floresta amazônica cresceu em 279% e a principal causa disso foram as indústrias agropecuárias. O grande problema de tudo isso é que a pecuária também é a maior fonte de economia do país, sendo o maior exportador de carne bovina do mundo. Sou Leonardo Novaes, tenho 34 anos, formado em geografia, mas também formado na área de administração. As indústrias no Brasil, as empresas aí ligadas a esse setor, eles cada vez mais exercem um lobby, ou seja, uma influência com o governo, e essa influência ajuda cada vez mais eles a crescerem. O crescimento do desmatamento da Amazônia brasileira foi influenciado por uma má gestão dos órgãos governamentais. Porém, quem está no comando disso tudo? O funcionamento da pecuária depende explicitamente do comando de grandes empresas, e o governo, muitas vezes, autoriza práticas prejudiciais, visando a própria economia do país, porém, degradando uma das maiores riquezas nacionais, que é a floresta amazônica e, consequentemente, o meio ambiente. Meu nome é Gislene de Paiva, eu tenho 35 anos, sou professora do Centro Paula Souza, aqui da Escola Técnica Ruth Cardoso. Hoje, a política hoje, né, principalmente no setor da agropecuária, é crescer, mas sem dar tempo da natureza se restaurar, se restabelecer. E aí a gente gera um problema, né? As questões ambientais, as questões em relação ao clima, né? Faz com que uma hora ou outra a natureza ela vai dar resposta para a gente. Há projeto de leis de sustentabilidade, mas que muitas vezes o governo não coloca em prática, visando o lucro da economia do país sem pensar nas consequências para o meio ambiente. Por exemplo, a Lei nº 6.001 de 1973, que busca preservar a integridade das terras indígenas presentes na Amazônia. Em contrapartida, existem constantes tentativas de vetar leis como essas, vindas do agronegócio vinculado ao governo.
A questão é que não há fiscalização da atividade dessas empresas dentro da Amazônia, e as poucas leis de proteção à área que existiam foram vetadas, além das empresas agropecuárias somarem mais de 3 bilhões de reais em multas não cobradas apenas no ano de 2020, praticamente o orçamento do Ministério do Meio Ambiente inteiro para esse ano. Não há retorno desse dinheiro para o orçamento econômico, o cuidado da floresta e nem para a população. Onde entra o papel do jovem nessa história? Cara, não sei. Tipo, mudar o pensamento, entendeu? Saber que isso é errado e tentar fazer algo pra mudar. Bom, com direito ao voto, se orientando, procurando pesquisar mais. E sem falar que, por nós sermos jovens, somos nós que vamos fazer o futuro daqui para frente. Então, acredito que com o conhecimento que adquirimos, também compartilhando ele para as pessoas. Questão política, para que haja um investimento melhor nas questões ambientais, tudo. Porque atualmente no Brasil está horrível. O jovem não tem participação na política, não tem participação, não tem voz em todas essas questões ambientais, socioeconômicas, tudo. Então, acho que seria nessa parte. Na preservação, coisa que a gente não faz. Realmente começar a pensar em um futuro sustentável e não seguir o que as gerações passadas seguiram, que era só explorar e não pensar em desenvolvimento sustentável realmente. Eu acho que a gente pode estar mudando porque vocês pensam em diversos projetos de lei e a partir daí a gente consegue, além da conscientização, que muitos jovens já estão conseguindo. Então, a gente diferencia da outra geração porque está tendo um maior cuidado com a floresta. A parte da conscientização, acho que se conscientizar do problema é o primeiro passo para você mudar o problema. Eu acho que o jovem poderia procurar saber mais sobre o assunto e com certeza realizar algumas campanhas para tentar combater com esse mal. Que o jovem ele pode começar a pesquisar mais sobre o assunto, a querer se engajar sobre o tema. E eu acho que votar em pessoas que estão ali, que sejam representantes que realmente querem fazer a diferença e também cobrar das grandes empresas uma maior responsabilidade deles. Porque quanto mais o tempo passa, mais eu vejo notícias na TV sobre o quanto a Amazônia vem sendo desmatada. E também as pessoas falam muito sobre a atitude de cada um. O que a gente pode fazer para poder mudar isso? E eu, uma jovem de 16 anos que mora no estado de São Paulo, assim, o que eu posso fazer para tentar amenizar essa situação é em relação a votar em representantes que realmente estejam preocupados, a cobrar as grandes empresas sobre a responsabilidade que elas também têm em relação a isso, a esse desmatamento. E a gente precisa, realmente, é um tema muito importante, a gente precisa prestar atenção nisso, porque senão as próximas gerações só vão ficar sabendo da Amazônia pelos livros de história, porque é capaz de, pessoalmente, ela nem existe mais. Você acha que a inserção da educação ambiental nas escolas através de atividades interdisciplinares pode contribuir para uma mudança desse cenário? Sim. Acredito que sim. Sim. Com certeza. É extremamente necessário que se tenha uma conscientização sobre o assunto, que as pessoas saibam o que ocorre e como ocorre o processo de desmatamento. Diante disso, com a informação disponibilizada, os cidadãos seriam capazes de eleger de forma sensata, escolhendo os governantes que zelem pelo meio ambiente e pela população, tornando a economia mais sustentável. As ações de educação ambiental devem começar o quanto antes para uma mudança de cenário. É assegurado pela própria Constituição Federal que o meio ambiente deve ser equilibrado para as presentes e futuras gerações, e há maior efeito na sensibilização quando se começa a educação ambiental na infância. É preciso engajar a criança para que ela faça diferença agora e depois. Hugo Vertilho, diretor do Departamento de Conservação e Manejo de Espécies do Ministério do Meio Ambiente, diz: temos que atuar em conjunto e engajar a juventude. São os jovens que farão uso amanhã da biodiversidade. Eles serão os nossos próximos líderes. Se eles hoje perceberem a importância de manter o ambiente equilibrado, vai ser muito mais fácil promover mudanças que são significativas para a manutenção da vida. Esperamos que esse engajamento do jovem hoje possa promover no futuro próximo uma relação diferente do homem com a natureza.